assim, né? É muito mistério, Senhor, eu vou falar. Eu amo quando ele diz assim, né? Jeová, eu vou falar, né? É querido, né? Outra hora você traz a esposa, porque meu Deus do céu, é verdade. O homem não pode sair sem a esposa. Não, hoje ela ia. Isso é laço. Gente, me perdoa, ela ia vir. Surgiu um negócio ali. A tal da cooperativa. Né? Não, você cancela a administração. É verdade, irmão. Verdade. Eu nunca saí sozinho sem a esposa. Eu ia para Navegantes pregar, a mulher ia junto. Eu ia lá pregar. A mulher, a mulher a gente também não deve dizer, tá? Eu nunca li aqui. Não, acho que não, ele comerou não. Comerou. A gente também não deve dizer a minha mulher. Tá? Mulher a gente tem um monte, tá certo? A esposa é só uma, né? Tem que trazer a esposa, né? Porque ela é o braço direito, né? Às vezes a esposa está orando, Senhor, fecha a boca dele, deixa eu falar com o pai. Meu Deus do céu. Ele fez de novo. A esposa tem que ir junto, que é bênção de Deus, né? Depois a esposa ora pelas irmãs. Tá de bênção, saber de bênção, né? E nós temos que chegar no céu assim, ó, socado de galardão. Mas ó, o que nós não temos aqui, nós lá não vamos emprestar para anjo. Né? Aleluia, né? Igreja, vamos abençoar o amado irmão. Ele já é abençoado, por isso que ele é o presbítero, né? Mas nós como igreja, nós queremos invocar a bênção sobre a sua vida e queremos fazer parte também desta bênção. Meu amado Senhor, Deus Altíssimo, teu servo, Senhor, irmão Alfredo, presbítero teu, ele já é ungido teu, ele é consagrado teu, porque tu que levantou e tu que escolheste. Mas nós como igreja do Senhor, nós queremos, Senhor, apresentar a sua vida diante do teu altar. E, Senhor, queremos pedir, clamar a Ti, que Ele possa se lembrar, Senhor, de todas as coisas que Tu ensinaste ao seu coração. Vem com a Tua unção, meu Deus, move-te, Senhor, na sua vida. Vem com a Tua autoridade, Senhor, e ministra, Senhor, aos Teus filhinhos e filhinhas, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra e nada mais, Senhor. Que é do homem, Senhor, que caia por terra, meu Deus, e se conosco, Senhor. Queremos, Senhor, que a Tua palavra fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Pai do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, né? Peço perdão para a igreja, para minha esposa, pastor. Tem razão, né? Tem razão. Lá em Pomerode, as 2 vezes que eu fui lá, ela estava comigo. Aqui ela ainda não veio, gente, me perdoem. Estava programado para ela vir. Mas aí tem um casal que congrega na Assembleia. E aí eu falei com eles, pedi uma carona e eles, não, vamos com a gente, tá? Um casal que é uma bênção, e eu aproveitei a carona com eles, né? E a minha esposa foi lá na cooperativa, né, fazendo as comprinhas. É que ela está fazendo 1 mês do emprego novo e ela quer fazer umas bolachinhas diferentes ali, os alfajores, e levar para os funcionários, né? Mas o pastor tem razão, acho que faltou vigilância da minha parte, os irmãos me perdoem, realmente ela tem que estar do meu lado. Não, vou trazer. Inclusive o alfajor que ela faz, não é porque minha esposa, fica perfeito, fica muito bom, fica maravilhoso, eu gosto muito. Ela fazia para vender, depois não, hoje ela tem um emprego, não precisa mais, né? Amém? Agradeço a Deus, né, pela oportunidade. Deus autorizou e o pastor Rubens deu sim, né? Aleluia, glória a Deus, né? E os irmãos, né, pastor Cleiton, que louvou o Senhor. Primeira vez que eu vejo o irmão cantar no violão, sabe? Primeira vez. Eu já vi o irmão ministrar no teclado, né? Geralmente é o genro que está tocando. Benção, irmão, poxa, que bacana, que bênção, olha, maravilha. Né? E todos os irmãos e irmãs que hoje estão aqui, né, adorando a Deus conosco, e vamos agora para a palavra de Deus, que é uma parte muito importante do culto também, né? Abra a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 33, glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio 33, o 5º livro do Velho Testamento, o 5º livro do Pentateuco.
escrito por, segundo a tradição, eu creio também, foi escrito por Moisés. 33 e 2, que diz assim, vai colocar ali? Não, que diz assim: o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, e à sua direita havia para eles o fogo da lei. Versículo 3: na verdade amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Amém? Glória a Deus. Senta aí, manda glória a Deus comigo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Rubens falou que a igreja não é 4 paredes. Eu lembro, só para antes da palavra, eu me lembrei que nós fazíamos culto. Quem conhece ali a Jorge Lacerda, ali tem o Tonho Gás, né? E ali era uma casa de uma irmã que congregava com a gente, a irmã Terezinha. Sempre tem a irmã Terezinha nas igrejas. Acho que até mais do que a irmã Maria, mas sempre tem umas irmãs Terezinha. Ali ia congregar, nós fazíamos culto lá. Antigamente era um bar lá. Aí o marido dela ficou doente, ele fechou o bar e lá, e ficou uma área assim que era usada para ficar as mesas, e ficou uma área livre assim. Nós fazíamos culto lá, gente. E um dia nós estávamos fazendo culto lá, pastor. E a minha filha, na época, a minha filha mais velha tinha 10, 9 anos, ela disse assim: pai, a voz da irmã, ela cantava assim, a voz da irmã Terezinha parecia que tinha eco. E foi uma coisa tão sobrenatural que parecia assim que a voz dela ia longe, e nós entendíamos que tinha pessoas ouvindo nas casas em volta. Nós estávamos ali em 3, 4 pessoas, mas o evangelho ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. A gente não tem noção do poder que é a palavra de Deus. Então nós tínhamos certeza que tinham pessoas ali que estavam ouvindo a palavra. E junto com a Semana Terezinha nós fazíamos culto na casa de uma família lá na rua Bruno Riediger, conhecida como Morro do Gato. E ficamos lá 5, 6 meses. Olha assim, nós não vimos resultado humanamente falando, não vimos resultado nenhum. O cara até hoje está nas drogas, e os filhos já estão por aí no mundão. Separou, a esposa foi morar com as 5 filhos, com as 3 filhas aqui no litoral. Mas depois de um tempo visitamos lá, e aí ela falou para nós assim, que tinha uma vizinha que um dia chegou e começou a conversar com ela, assim: quando é que vocês vão fazer os cultos de novo aqui? Aí ela falou assim: mas como? Como culto? Como é que você sabia? Não, porque quando vocês vinham fazer os cultos aqui, eu ficava lá na minha casa só escutando vocês pregar, vocês cantar. Diga, o evangelho, gente, ele é muito mais profundo e abrangente do que a gente imagina. Às vezes tu pode estar falando uma palavra de uma pessoa aqui do teu lado, tem alguém atrás que parece que não está nem aí fora do Brasil, mas está escutando você falar. E você está pregando para isso aqui, e aquele lá atrás está escutando, e você nem imagina que a palavra está fazendo efeito nesse aqui também, mas está fazendo efeito naquele lá. Porque Isaías diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que eu enviei. Então tenha certeza, quando você fala um simples bom dia na paz do Senhor, gente, isso tem um efeito tremendo. Eu estava falando para os adolescentes esse dia: por que os crentes dizem a paz do Senhor? Por que os crentes não falam bom dia como todo mundo, boa noite, boa tarde? Eles ficaram tudo me olhando assim: pois é, por que vocês dizem a paz? Por que nós falamos? Eu expliquei: assim como você dá bom dia, você está desejando um bom dia. Você dá boa tarde, desejando. Quando você diz a paz do Senhor, tu quer que a paz que está em ti esteja naquela pessoa. Eles dizem: é verdade. Então não é simplesmente um cumprimento formal, que é um ritual da nossa igreja. Não, você está desejando que aquela paz esteja na vida da pessoa também. Na verdade, você está profetizando na vida dele a paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja na tua vida também, camarada. Então o que é isso? É nós, a nossa psicologia? Não, é o poder da palavra de Deus. Eu sou pentecostal da gema, não sei, eu gosto de pular, de gritar, de fazer voadeira, né? Mas eu entendo que a palavra vai agir não pelo que eu sinto. Eu fiquei todo arrepiado, então Deus agiu. Não! Eu tenho certeza que a palavra vai agir conforme, eu sei que vai agir pela fé que eu tenho na palavra, independente se houver movimento nenhum ou não. Não interessa o movimento. Claro, a gente quer ver o bagulho ficar louco, concordo? Mas não é isso que vai mostrar para ti que a palavra agiu. O que vai mostrar é Deus na eternidade, é aquilo que vai aparecer lá na eternidade.
Então nós temos que entender, não, eu estou pregando, a palavra está agindo pela fé, eu sei que a palavra está agindo, porque não é eu. Meu Deus, já vou entrar na palavra. Está escrito em Marcos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pregar não é convencer, pregar é anunciar. O nosso dever, nós queremos que a pessoa se converta e venha e fica daquele jeitinho que nós pensamos que é o certo. Mas nós temos que pregar, nós temos que anunciar, porque evangelho quer dizer boas novas, uma boa notícia. Nós temos que anunciar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nosso dever é pregar a palavra na sua profundidade, na sua pureza. Não podemos querer inventar, tá bom? Então, gente, isso tem um poder. Para começar, é nós. A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189. Se tu lê 6 capítulos por dia, tu lê a Bíblia toda em 8 meses. E não é difícil. Tem uma disciplina um pouquinho forte. Mas se você lê 6 capítulos, você lê em 8 meses. Então, se você lê 6 capítulos por dia, em 2 anos você lê a Bíblia 3 vezes. E eu vou dizer, ela é tão rica, ela é tão poderosa, que quanto mais tu lê, mais tu aprende. Tu leu, eu até 6 eu contei, depois não contei mais porque eu estava me achando, já li a Bíblia 6 vezes. Aí, não, vou parar com essa bobiça, né? Estava me achando só porque eu li mais vezes que outro. Não, aí eu parei de contar. Mas cada vez que eu leio, eu descubro algo novo. Poxa, li tantas vezes, estava ali, como é que eu não vi isso antes? Porque era Deus que estava revelando, Deus estava mostrando. Deus mostra através, aqui gente, olha que maravilha, através das lições bíblicas, Deus mostra através de uma mensagem que você vê, Deus mostra através da natureza, mas Deus mostra através da palavra dele. E assim, ó, é o livro mais vendido no mundo. O segundo colocado está 7 vezes abaixo. Então o segundo colocado, cada livro daquele segundo colocado que é vendido, a Bíblia é vendida 7 vezes mais. Só que em comparação é o livro que é menos lido, pelo tanto que é vendido. E nós, que Deus deu isso para nós, Deus deu o Espírito Santo para mostrar essas verdades profundas. Nós somos negligentes quanto à leitura da Bíblia, não é verdade? Eu lembro que um dia eu cheguei bicudo, né? O pastor falou bicudo com Deus. Cheguei bicudo, aí cheguei em casa, botei a mesa lá, minha esposa eu botei uma cadeira aqui, eu sentei, Espírito Santo senta aqui, Jesus tu senta aqui, Deus senta lá. Agora vocês 3 vão me escutar. Mas falei, gente, meio doido, mas falei. De repente, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas aqui dentro, Deus começou a trabalhar no meu coração. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a ler a Bíblia todo dia. O meu relacionamento com Deus mudou, melhorou. Então tu quer realmente ter um relacionamento com Deus, que é isso que importa. Leia a Bíblia todo dia. Irmão, todo dia, gente, todo dia. Tu vai ver como o teu relacionamento com Deus e com o teu semelhante vai melhorar. Os 10 mandamentos. Os 4 primeiros é o homem com Deus. E os outros 6 é o homem com o homem. Está vendo que cômico? O ser humano é mais sempre, né? Primeiro nosso relacionamento com Deus. Fechou? Agora Deus vai melhorar o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Perguntaram para Jesus: qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, entendimento, alma e entendimento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro com Deus e depois ser humano com ser humano. Olha a cruz aqui, né, pessoal? A cruz, ó, com Deus e com o ser humano. Então leia a Bíblia, converse com teu filho, conta as histórias bíblicas, você vai ver como as coisas vão espiritualmente mudar. E aqui está no capítulo 33, Moisés, ele está próximo de decretar as bênçãos sobre as 12 tribos de Israel. Eles estão ali nos limites de Canaã, depois de passar 40 anos no deserto, rodeando o deserto por desobediência a Deus. Agora aquela geração faleceu, a geração de guerreiros faleceu, vem uma nova geração, eles estão no limite ali de Canaã, para entrar dentro de Canaã, estão no limite. E Moisés ali, ele faz vários discursos nesse livro de Deuteronômio, relembrando o povo das infidelidades deles,
das desobediências, das rebeldias, né, de como Deus fez com eles durante esses 40 anos. E aqui, antes de Moisés morrer, ele está próximo de abençoar o povo de Deus. Gente, só isso aqui já pega muito para nós. Por que Moisés? Porque Moisés era o líder, Moisés era o pastor deles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que entender a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. São homens, claro que são homens. São perfeitos? Longe disso. Não são perfeitos, assim como eu e você não são perfeitos. Mas nós temos que entender a autoridade espiritual que está na nossa vida. Pelo fato de Moisés estar ali, não, porque Moisés sabia, eu vou abençoar cada tribo de Israel, e o que eu decretar na vida deles, Deus vai cumprir, porque Moisés era a autoridade espiritual que Deus colocou sobre aquele povo. Aí você também tem que entender a autoridade espiritual da liderança dessa igreja sobre a tua vida. Por exemplo, vai ter um feriado aí da Páscoa, pastor, eu vou viajar. Mas será que precisa avisar o pastor? Precisa? Você vai ter que avisar o meu pastor que eu vou viajar? Por quê? Porque você vai estar, em primeiro lugar, você vai estar honrando ele, honrando o teu pastor. E segundo, ele lá na casa dele, Senhor, guarda a vida do fulano que está indo passear com a família dele para ter um momento de lazer. Guarda. Isso é poderoso, gente. Isso é muito forte. E às vezes nós não usamos disso. Nós saímos depois às vezes o pastor está precisando, né? Não é nem essa questão, mas para você entender como funcionam as coisas espirituais. Então, às vezes a gente só. E outra coisa, às vezes a gente quer contar só para o pastor dos problemas, né? Para a liderança. Meu filho, meu emprego, não sei o quê. Mas quando tu tiver uma bênção, vem, conta também. Pastor, consegui conquistar aquele carro. Vamos, vem aqui, eu ungi o carro, vamos orar por ele. Sabe, alegra o coração do teu líder, do teu sacerdote, do teu pastor. Mas entenda, assim como Moisés estava ali para abençoar o povo de Deus, assim você tem um pastor, tem um líder, tem um sacerdote sobre a tua vida. Sobre a tua vida, entenda, isso é muito forte, muito sério. Porque assim, eu congrego lá no Ministério Reino Eterno. Meu pastor é o Reinaldo Sartori e o Edson da Rocha. Eu tive a direção de Deus, claro, orei, Deus deu direção, mas eu decidi, no meu livre-arbítrio, ir lá e ficar sobre a autoridade espiritual deles. Eu decidi. Então, a partir do momento que eu decidi, eu tenho que entender que eles estão acima de mim, eu tenho que respeitar eles, mesmo que algumas decisões que vai acontecer, mesmo que algumas decisões eu não concorde, mas eu decidi. Então eu tenho que entender que eu tenho que estar de bem com eles, para quando eles orar por mim, o coração deles esteja alegre com a minha vida, e vai fluir assim, poderosamente. Isso é tremendo, gente. Nós temos que entender esses princípios espirituais. Por isso que Moisés estava ali, prontinho para abençoar. Ele não podia despachar o povo, vocês podem entrar em Canaã. Ele jamais podia fazer isso sem antes liberar a bênção em cima de cada tribo. Antigamente, hoje em dia, não sei se alguma família ainda tem, que os filhos, ou os filhos, mesmo depois de casado, os sobrinhos chegavam na casa dos pais e chegava: bênção pai, bênção, Deus te abençoe filho. Eu acho que eu não tive esse privilégio com meu pai e com a minha mãe, mas quando eu via isso eu achava muito bonito. Os filhos mostravam honra e respeito pelo pai, pelo tio, e o pai abençoava, e aquilo é poderoso. Então isso é forte no nosso meio. Você está entendendo? Então assim, entenda isso. Honre o teu pastor, honre o teu líder. Não é ficar bajulando ele, não é isso. É honrar com a tua presença, honrar pegando junto. Vamos lá, é nós aqui, pastor, é nós aqui, ministério. Se é aqui que Deus quer que você fique, é aqui que você vai trabalhar para Jesus. E aí estão ali, próximo de entrar em Canaã, e Moisés está falando: o Senhor veio de Sinai. Sinai foi onde Deus se manifestou para Moisés. Moisés estava lá apacentando as ovelhas do sogro, de repente ele viu aquela sarça ardente, e ali Deus falou com Moisés, e falou forte. Moisés foi para o Egito, e lá Deus usou Moisés para trazer todo aquele povo de Israel. E 3 meses depois que eles saíram do Egito, onde é que eles receberam a lei? Lá no Sinai. Então foi ali que Deus se manifestou. Então entenda, Deus se manifestou no Sinai, e diz o texto que ele resplandeceu no Monte Parã, e subiu de Seir e resplandeceu no Monte Parã. Então entenda, Deus se manifestou no Sinai, Deus
subiu em Seir e resplandeceu no Monte Parã. Então a manifestação de Deus na nossa vida é progressiva. Entenda isso, é progressiva. Filipenses 1:6, a obra que o Senhor começou, Ele aperfeiçoará até aquele grande dia. Então desde o dia que tu entendeu que Jesus é teu Salvador, que tu entregou a vida para Ele, mesmo sabendo que Ele te escolheu, que tu entregou, isso é muito doido, né? Nós entregamos a vida para Jesus e depois descobrimos que Ele nos escolheu, né? Isso é muito legal. Nós entendemos, desde aquele dia, o Senhor começou um processo na nossa vida, na tua, minha, na tua vida. Então, só que essa manifestação do Senhor é progressiva. E o mais legal é que vai ser progressiva conforme eu deixar, conforme você deixar, conforme nós aceitarmos. Os processos de Deus às vezes são lindos, gente, são maravilhosos. Aleluia. Às vezes a gente acha que é difícil, mas depois que nós passamos por ele, nós olhamos para trás, meu Deus, como é que foi? Foi muito fácil. Poxa Deus, por que eu fui tão teimoso em não aceitar o teu processo? Está entendendo? Então tem processo de Deus que nós temos que entender como Deus está trabalhando. Segunda-feira, gente, foi muito legal. Essa semana, segunda-feira, eu ia caminhando, porque eu solto mais ou menos 20 minutos a pé antes de chegar na empresa, para dar uma caminhadinha de manhã, porque eu sou muito sedentário, eu trabalho sentado. E eu fui caminhando para a empresa e eu ia falando, Deus, eu sou dizimista, e a tua palavra diz que tu não vai abrir as janelas do céu, e eu, Senhor, não sei o que, e fui falando com Deus, poxa Deus, a tua palavra, eu fui falando que Deus prometeu pela palavra, eu estava orando biblicamente, Senhor, tu falou na tua palavra que tu vai abrir a janela do céu, eu sou dizimista, sou ofertante, e fui falando com Deus. Segunda-feira, chegou quarta-feira à tarde, meu patrão chegou e falou assim, ó, vamos fechar o setor, a tua demissão já está pronta. Eu disse, oh Deus, como é que é? A história foi agora essa semana, Deus, eu sei que alguma coisa tu vai ter lá na frente. Porque eu fiz uma oração sincera, não botei Deus na parede, pastor Rubens. Eu fiz uma oração sincera. Então alguma coisa Deus tem comigo lá na frente a esse respeito. Essa semana eu já tenho umas entrevistas, ore por mim, né? Mas entenda, olha só, poxa Deus, tu falou que abrir a janela do céu, eu sou dizimista, e tu vai permitir um emprego ainda? Como é que é isso, Senhor? Dá para entender Deus? Não dá para entender. Mas nós temos que aceitar o processo. E eu fiquei preocupado com a minha esposa fica ansiosa demais com a questão financeira. Eu só contei para ela no outro dia de manhã, né? Fiquei a noite toda em casa. Como é que eu vou falar para essa mulher? Meu Deus do céu, misericórdia, me dá coragem, né? Eu disse, vou deixar ela dormir sossegada, né? A mãe de manhã conseguiu falar agora, capaz de não dormir direito, né? Sonhar com alguma coisa, deixa ela dormir pelo menos, né? Quer que minha esposa acorde de bom humor. Aí no café eu contei. Mas é um processo que eu estou passando. Eu não entendo, claro que eu não entendo. Eu não entendo se eu estou falando, mas é um processo. Lá na frente eu vou entender o que Deus quer comigo nessa questão. Aí eu conto para os irmãos, tá? Deus mostrando para mim. Mas é isso, gente, que é andar pela fé. Nós vivemos pela fé. Não vivemos pelo que o que nós achamos que vai acontecer. E não, porque eu vou orar, porque o meu currículo é bom e eu vou conseguir emprego. Não, claro que o meu currículo tem que ser bom, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu tenho que crer que Deus vai me dar o melhor daquilo que é para mim ser. Às vezes eu posso conseguir, eu tenho 2 empregos, um de 5 mil reais, uma empresa 5 mil reais, outra 3 mil reais. Não, Deus, eu quero 5 mil. Aí Deus me dá de 3 mil. E eu vou murmurar? Eu disse, não. Deus, tu tem algum propósito aqui. A outra empresa que eu trabalhei era ali perto do presídio. Fiquei lá 1 ano e meio. Fechou. O dono assim eu cheguei lá em 2020, bem no meio da pandemia, consegui emprego. Eu trabalhava em casa e tive que procurar emprego fixo, que parou tudo. Aí cheguei lá bem na época da pandemia. E ele, né, uma pessoa muito boa, ficamos trabalhando lá, né, aí eu trabalhei por contrato e tal. E quando chegou o final de 2021, ele assim, vou fechar. Eu disse, seu Luiz, vai fechar? Tá, tudo bem, não se preocupa comigo, seu Luiz, eu estou tranquilo, eu tenho profissão, eu vou atrás, eu corro atrás, não se preocupa comigo. Aí ele estava lá no setor dele, lá do setor da profissão, lá mexendo e tal. Aí eu cheguei para ele assim, final de 2021. E ele fechou em janeiro de 2022. Eu cheguei para ele assim, seu Luiz, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se apegue em Deus, seu Luiz. Ele parou assim, ficou me olhando. Se apegue em Deus. E ele gostava ele era sócio da Antártica, tá? Eu disse, se apegue em Deus, seu Luiz. Se apegue em Deus. Ele olhou para mim e disse, não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja. Se apega em Deus.
Assim, porque o Senhor quer paz, né? Ele assim olhou para mim, é isso que eu quero paz. Eu quero paz. Ele estava muito atribulado. A esposa tinha ido embora, o filho que era para ser o herdeiro da empresa foi trabalhar de cabeleireiro, e ele desanimou, ele não tinha mais ânimo para controlar a empresa, né? Porque a área texto é muito complicado. Quem trabalha na área texto sabe, a parte de produção de catálogo é complicado, muita cobrança. E ele disse, o senhor quer paz, seu Luiz? Sim, eu quero paz. Então se apegue em Deus, seu Luiz. E ele, criação católica, eu não vou, eu fui. Eu disse, vai na igreja, escuta o padre falar. Eu falei bem assim. Aí tá, passou, chegou férias coletivas. Aí eu queria saber como é que ia ficar a situação da empresa, começo do ano e tal, né? Como é que tá, seu Luiz? Tudo bem? Tal. Ele assim, Alfredo, você fala, seu Luiz? Estou indo para a igreja. Estou indo lá na missa. Oh, que bênção, seu Luiz, que bom. Parei de beber. Sério? Passei final de ano com a minha. Eles têm 11 irmãos, gente. E a família que se reúne assim é aquela coisa, né? Garrafa é pouca, né? E eles, fiquei lá com a minha família, joguei carta lá com meus irmãos, não bebi nada, passei o final de ano todo com eles sem beber. Eu disse, glória a Deus, seu Luiz, é isso aí, fica firme. O senhor eu não prometo que o senhor ficar rico, mas a paz que o senhor quer está em Deus. Gente, a empresa fechou, eu fiquei preocupado? Não, porque eu sei que muito mais do que o meu salário, muito mais do que o meu emprego, minhas conquistas materiais, Deus falou com a alma, e agora o camarada está buscando a Deus. Ele está com a doutrina que eu não concordo, não importa, ele está buscando a Deus. Eu tenho que ter fé que lá na frente a mente dele vai abrir através de uma palavra que alguém vai liberar para ele, porque agora o coração dele está aberto para Deus. É diferente, o coração dele está aberto para Deus. Eu creio que um dia eu vou encontrar, se eu nunca mais ver, eu tenho certeza que eu vou encontrar ele na eternidade, lá na glória. Então entenda, gente, nós agimos pela fé. Nós temos que estar num lugar, não, se eu estou aqui, Deus tem um propósito comigo aqui. Não importa, a empresa fechou o meu setor, eu trabalho até dia 15 de março só. E tem um camarada, e tem algumas pessoas lá que se frequentavam a casa do Senhor, eu já estou conversando, já estou sendo mais, eu tenho pouco tempo, eu tenho que ficar mais em cima agora. Claro, com muita sabedoria, não atrapalhar o trabalho dos camaradas, a gente tem sabedoria. Então nós temos um propósito nessa terra. Se a igreja ainda está aqui, se a igreja ainda está nessa terra, porque tem alma para ser conquistada aí, tem palavra para ser pregada, tem gente para ser salva nessa terra. Aleluia. Eu não sou contra as grandes denominações, mas eu entendo uma coisa: Jesus não criou impérios religiosos. As estruturas são importantes, eu não estou negando isso. Eu quero que as salas de reunião tenham as melhores estruturas, com ar-condicionado, com sala para criança, para as pessoas chegarem e tranquilamente ouvir a palavra de Deus. Está entendendo? Mas Deus não criou impérios religiosos, Deus criou a sua igreja. Denominações são muitas, mas a igreja de Cristo é uma só. É verdade, sim. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, pertencemos a uma denominação, Deus nos quer ali para servir a Ele, sim, mas nós pertencemos à igreja de Cristo. Glória a Deus. Você é membro aqui do ministério até sermos um, amém? Glória a Deus, fica aqui, seja dizimista, ofertante, pegue ajuda do teu pastor, mas entenda, além de ser membro desse ministério, tu faz parte da igreja de Cristo. Glória a Deus. Olha só, gente, hoje eu consigo dialogar. No começo, pelo pentecostalismo, era meio radical em algumas coisas. Então eu achava que só nós éramos bonzão. Não, é só nós, só porque nós pulamos e falamos em mistério, nós éramos melhor. Não, hoje eu consigo dialogar. Eu entendo, só porque eu falo em língua estranha, o irmão não fala, não quer dizer que eu sou melhor do que ele, e ele é melhor do que eu. Não, gente, nós estamos seguindo para o mesmo céu. É Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador. Cremos junto nisso, amém. Glória a Deus, vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. Por que Deus não pode usar um cara que não é batizado com o Espírito Santo para pregar e ele salvar? Claro que pode. Qualquer um, desde que tenha Jesus no coração e tenha certeza, convicção de que aquilo que ele está pregando vai entrar no coração do camarada. Aleluia. Glória a Deus. As maiores experiências que eu tive, não foi dentro, já tive fiz muita doideira dentro das igrejas. Um dia eu estava no culto lá, né? Meu, é coisa de doido, né? O culto começou deu aquela que chama de reteté, né? Só para os irmãos entenderem, né? Não gosto muito desse termo, mas só para os irmãos entenderem. Aí teve um irmão que foi andando por cima dos bancos assim. Foi andando por cima dos bancos para poder orar lá pelo camarada, em vez dele ir pelo corredor. É coisa de culto, gente. Eu vou respeitar, faz parte, é legal, eu acho legal. Depois a gente ri um monte, né? Mas entenda,
entenda, não é a forma, é o Espírito Santo que vai usar cada um dentro da sua natureza, dentro daquilo que a pessoa vai abrir o coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então a manifestação de Deus é progressiva. Está entendendo? Então é um crescimento que nós temos que ter. É os processos para nós o quê? Ser melhor, ser o melhor crente. Gente, eu já falei, acho que eu falei isso aqui. Nós aqui somos uma Bíblia que muitas pessoas vão ler sem nunca ter aberto uma. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano, que ele diz que vocês são a minha carta escrita e lida no coração das pessoas. Então as pessoas, então o que eu entendo? O que eu entendi? Claro, era ali, falava de uma carta de apresentação que Paulo mandava para poder ir pregar nos lugares. Mas ele disse, não, eu não tenho uma carta para apresentar. Eu tenho vocês, que vocês são a minha carta que as pessoas estão lendo. Então quando alguém via lá um ex-drogado, vamos assim, quem é esse? Quer dizer, não, o drogadão lá? Não, mas Paulo pregou para ele, agora ele tem Jesus, agora ele é crente, agora vai na igreja. Está entendendo? Então isso é o poder de Deus que está na minha e na tua vida. Independente se tu pula da voadeira ou se tu é quietinho no teu canto. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Espírito Santo quer te usar, meu irmão. Aleluia. Eu, Senhor, é tu mesmo. Eu não sei o que Deus quer contigo, mas Ele te chamou. Isso daqui nesta noite é porque Ele quer te usar nessa terra antes da volta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és tremendo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos morada, templo do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sob medida nos reis, profetas e sacerdotes. Então ele vinha ali, né, tipo Sansão, né? Pegava, o Sansão ficava bonzão, derrotava 1000 pessoas, o Espírito ia embora, deu, fiz a minha parte. Mas aí não, chega agora na nova aliança, no tempo da graça, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, 24 horas por dia. Aleluia. Por isso que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, Jesus mora dentro de ti, isso é muito doido, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu está dormindo, Jesus está ali acordado, junto contigo. Aleluia, não toscanejará nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Ele está vendo teu sonho ali, né? Quando ele sonha. Estou brincando. Mas claro, ele está ali, é Deus. Isso é o único. Acho que foi o Rodrigo Silva, que ele é um teólogo, arqueólogo, muito bom. Eu gosto muito dos estudos dele. Ele é da Adventista. Ele fala que a única religião que tem Deus morando dentro do ser humano é o cristianismo. A única que tem essa doutrina. Olha só que tremendo. Olha que privilégio. Nós não precisamos simplesmente de um ritual, regras religiosas para não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Porque quando Ezequiel escreve que Deus profetiza através de Ezequiel, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Aí eu vou escrever as minhas leis, os mandamentos, os meus preceitos no teu coração e tu vai cumprir. O que quer dizer com isso? Que tu vai fazer porque tu quer, não porque tu é obrigado. Aleluia. Gente do céu. Não é maravilhoso quando você faz porque você quer do que você é obrigado? Porque é o Espírito Santo que convence. Aleluia. Então a manifestação de Deus é progressiva. Aí Moisés está ali pronto para largar as bênçãos para as 12 tribos de Israel. Só que no versículo 2 ele diz, parece que ele para. Porque o judeu ele era muito preconceituoso, assim, não, nosso Deus é só nosso. Que eles entendiam, quem não era judeu era chamado gentil, que significa nações. Então eles entendiam, não, Deus Jeová, o Deus do Velho Testamento, no caso, né, é só nosso, não é dos gentios, não é desse povo aí que Deus mandou nós destruir, não, é nosso. Eles disseram para nós, aqui é só nosso. Agora tu imagina, Jesus indo orar por uma cananeia, né, orando pela cananeia, indo visitar lá o demoniado de Gadara. Isso era um escândalo para os judeus, é um escândalo, né? E acontece no nosso meio. Eu tenho um amigo que é missionário, tem uma chamada missionária, ele parava na BR para evangelizar as garotas de programa ali na 470, as pessoas vinham ele, iam lá e denunciavam ele para o pastor dele, está lá com as mulheres lá do programa lá, sem ao menos, pelo menos orar e perguntar para Deus, o que ele está fazendo lá? E ele está lá evangelizando aquelas mulheres, muitas mulheres foram para o centro de recuperação através daquela mensagem. Ele ficava um pouco triste por causa das pessoas, não por quê, mas ele ficava feliz pelas pessoas que largavam daquela vida e iam buscar Jesus Cristo, aleluia.
Então isso às vezes acontece no nosso meio. E Moisés, ele pensa, não, Deus é só nosso, mas eu penso assim, isso aqui é comigo, tá? Aí, quando ele começa no versículo 2, na verdade, que parece que ele dá uma parada, pastor, e diz assim, eu vou abençoar o povo, mas peraí, na verdade, tu amas os povos, não somente o povo de Israel. Não somente o povo de Israel. Nós temos que entender que todo ser humano é carente da graça e da misericórdia de Deus. Por pior que seja o camarada. Deixa eu contar uma história aqui que está na Bíblia. Tinha um cara que foi bandidão, aprontou um monte. Pegaram o cara, julgaram, sentença, morte. Bom, acabou. Foi sentenciado à morte, não tinha recurso, nada. No dia de execução dele, quando ele estava sendo morto, ele virou para o lado e falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Glória a Deus. E ele falou assim para o outro camarada: nós estamos aqui porque merecemos. Ele lá crucificado junto com Jesus: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse não fez mal nenhum. E ele disse: Jesus, lembra de mim. Olha, o camarada fez coisa ruim a vida toda. Segundo alguns estudiosos, ele era um revolucionário. Então parece que ele andou matando soldados romanos. Ou não, mas se ele estava ali é porque ele merecia. E ele sabia que ele estava sendo morto ali porque ele merecia. E ele pediu: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Pensa assim, se fosse tipo, se um cara desse tivesse matado uma filha minha, e ele falasse isso para mim, como é que meu coração ia estar? Mas Jesus disse para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro salvo foi um ladrão, um bandido, aleluia. O primeiro que entendeu o mistério do plano da salvação foi um bandido, um assassino, um revolucionário, que estava ali porque merecia. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia. Então Deus ama todos. Quando Paulo fala para Timóteo assim, acho que é 2 Timóteo, Timóteo, ore pelos reis, pelos governantes, pelo que estão em eminência, porque Deus quer que todos cheguem à salvação. Verdade. Todos. E aí nós vemos situações de noticiários e nosso coração se enche de um senso de justiça. Não, porque o cara tem que morrer, tem que ser apedrejado, tem que ir fuzilado. Nosso coração, claro, gente, nós somos ser humano, nós não somos uma pedra que vem e bate o sentimento. Nós absorvemos muita coisa, mas é um senso de justiça que achamos que aquele camarada merece morrer, e nós, só porque nunca fizemos nada daquele tipo, não merecemos viver. Mas Deus ama aquela pessoa tanto quanto ama você, independente do que ele fez. Porque olha que, na verdade, tu amas os povos. Aí aqueles que entendem o que é o Evangelho, ele diz: todos os teus santos estão na tua mão. Cuidado de Deus. O cuidado de Deus, todos os teus santos. No versículo 1 aqui, no versículo 2, os santos são os anjos. E o versículo 3, esses santos somos nós. Aquelas pessoas que quando ouviram o Evangelho entenderam, são separadas. Santo quer dizer separado. No Velho Testamento, quando eles santificavam um sacerdote ou um objeto para uso religioso, aquele objeto, aquele sacerdote, estava sendo separado para uso exclusivo de Deus. Então, quando tu entendeu que Jesus é teu Salvador, tu foi separado, tu se tornou santo. Então, a santificação é aquele momento, que tu entende. Agora, santidade é um processo da nossa vida toda, gente. De vez em quando Deus mostra coisa que eu achava que eu tinha deixado. Não, está aí, Bocoção, fica ligado. Meu Deus, Senhor, é verdade. Eu pensei que eu tinha vencido isso. Não, está aqui ainda, está aqui dentro desse eu do Alfredo. É um processo. Então, esse santo, porque todos os santos estão na tua mão. Cuidado de Deus. Cuidado. Deus está cuidando de ti. Deus está, a ver, não do jeito que tu acha que tem que cuidar. Né? Quem tem filho pequeno de 2, 3 anos, 4 anos, né? Eles queriam mexer no lugar, aquela bendita, aqueles buracos da energia, né? E o piá vai querer enfiar a mão naquilo lá, mas para quê?
E a gente ia lá, não deixava, eles começavam a chorar, berrar, espernear, aí tinha que dar uns tapinhas de leve, né? Eu dei com mais força, mas, né? Meu pai dava com mais força, não merecia também, Deus do céu. Um dia nós estávamos vindo, lembro, na Emerald 3 e 2, irmão mais velho, né? Nós fomos, a Erin na época estava presente para as crianças, lá para os anos 70, aí nós pegamos aquelas metralhadoras, gente, que era de espoleta, e aquilo fazia um barulho. E nós tínhamos um morro ali do Mário Torres, na João Pessoa, nós ficamos lá na ponta do morro, aí meus dois irmãos, cara, um no meio e dois nas pontas. Pegamos aquelas metralhadoras e fomos descendo aquele morro, a rua toda assim. Lá na frente chega aquele cara, que era meu pai, assim, né? Uma blitz. Confiscou as metralhadoras, porque ele trabalhava das 5h30 e era bem na hora do sono dele, de tarde. Confiscou as metralhadoras, botou assim no solto. Ninguém só pega isso aqui no Natal. E era lei, né? Ninguém ousava botar a mão naquilo lá, né, gente? Era muito bom aquela época, né? Hoje a gente ri, né? Então a gente vê que o filho quer fazer alguma coisa que a gente não quer deixar e o filho não entende. Por quê? Porque é o cuidado do pai. E assim é Deus, quando a Bíblia diz que os teus santos estão nas tuas mãos. É o cuidado dele. E também fala do poder. E também fala do quê? Mão fala de quê? De direção. Né? Não tem aquela coisa de para. Isso comigo já acontece de vez em quando. Isso é um mistério, tem que entender isso. Eu estou andando na estrada, paro o carro. Ô moço, hoje tem GPS, tem um monte de. Tem o Google Maps, tudo. Mas de vez em quando aparece ainda. Ô moço, sim, fala. Onde é que fica o lugar tal? Aí a gente vai, o dedão vai, né? Entra aqui, vai por lá, vai, né? A gente se vê no lugar, né? Então mão fala também de quê? De direção. Então quando a Bíblia diz que os teus santos, que somos nós, aqueles que estão separados, estão na tua mão, Deus dá a direção. Aleluia. Mão fala de poder, fala de cuidado, mas fala de direção. E quando diz ali no texto que estão entre os teus pés, deixa eu ver se é isso mesmo, postos serão no meio entre os teus pés. Você já viu aquela mãe assim que está com a criança num lugar e a criança está ali no meio dos pés dela? Vai lá mexer com a criança para tu ver o que a mãe faz contigo. Ninguém chega perto. Um dia eu fui na casa do irmão, que era o Geraldo. Ele assim, a galinha deu uns pintinhos. Eu disse, mas não vê nada. Tá só a galinha, não. Aí ele pegou, levantou, estava cheio de pintinho embaixo dela assim, gente, estava cheio. Ninguém chega ali perto. Ele disse, mas como é que ela deixou de pegar? Não, porque ela me conhece. Mas se tiver qualquer outra pessoa, ela dá uma bicada na mão, não pode nem chegar perto. Então quando diz assim, ó, que está no meio dos pés, ninguém chega perto. Ninguém chega perto. Por isso que o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu decidiu ficar com o Senhor. Os teus santos estão nas tuas mãos. Fala de poder, de cuidado, de direção, e estão entre os teus pés. E tem mais, quando o pé fala o quê? Fala de caminhada. Então além de Deus dar direção, Ele diz que Ele vai contigo. Isso é maravilhoso, gente. Então assim, ó, Fred, tu vai por ali. Tá, Deus, mas eu vou sozinho? Não, claro que eu vou contigo, né? Se eu estou mandando um tweet, tu acha que eu vou deixar tu ir sozinho? Eu vou contigo. Paulo, gente, Paulo se converteu, Atos capítulo 9, e ele nunca pensou em desistir. Já teve, lê lá 2 Coríntios capítulo 11, vê o currículo, tudo que ele passou lá. Meu, é terrível que você não passou pelo amor ao evangelho. Mas leia lá. Mas Paulo nunca pensou em desistir, por quê? Primeiro, ele sabia que tinha um sentimento de missão. Ele sabia que tinha uma missão nessa terra. Segundo, ele sabia que quem deu essa missão para ele foi Deus. E terceiro, ele sabia que Deus ia junto com ele nessa missão. Então quando Deus diz, vocês estão nas minhas mãos, eu estou cuidando de vocês e estou dando direção, e vocês estão entre os meus pés, ninguém chega perto de vocês, e eu vou caminhar junto com vocês. Aí ele diz, para encerrar, cada um receberá das tuas palavras. Cada um receberá das tuas palavras. Eu falei aqui já e vou repetir. Deus tem prazer em intimidade. Aleluia. O que Deus quer conosco é intimidade. Ele quer cuidar, quer cuidar. Ele quer dar direção, quer direção. Ele quer ir junto, quer ir junto.
Ele se revela progressivamente, mas tudo isso é para quê? Para mostrar que Ele quer intimidade. Aleluia. Ele quer você pertinho dele. Ele quer andar contigo, para quê? Para ter intimidade contigo, para estar sempre junto contigo, para mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer que tu fica com Ele. Isso é tremendo, é o cuidado de Deus. Ele dá direção, Ele cuida, Ele vai junto, ninguém chega perto, Ele dá da palavra dele, isso é, Ele conversa, Ele fala contigo, Ele dá orientação para quê? Para mostrar que Ele quer intimidade contigo. É todo o conjunto dele, do cuidado dele na nossa vida, gente. E aí a gente para pensar, quanto começa a fazer um retrospecto. Retrospecto não, acho que é, né? Mas vamos lá, retrospectiva é melhor. Quando tu faz uma retrospectiva, e tu olha, como é que eu posso estar aqui inteiro, vivo, bonito, cheiroso? Um pouquinho, né? Cheiroso não estou mais tanto. Estou aqui vivo, bonito, cheiroso. Como? Porque eu estou na mão de Deus, porque eu estou nos pés dele, e que Ele está me dando a direção, porque Ele está cuidando de mim, e porque tem a palavra dele, Ele fala comigo, por causa da intimidade. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos. Aleluia. Aleluia. Pode falar aqui, mano, pastor Cleiton. Glória a Deus. Entenda isso. E obrigado, Espírito Santo. Deus quer cuidar de ti. Glória a Deus. Deus quer cuidar de ti. A mão dele está aí para isso, para dar direção, para caminhar contigo e para falar contigo. Aleluia. Quantos relacionamentos de famílias que hoje em dia não tem mais, por quê? Faltou dinheiro, faltou a vez da saúde, faltou moradia, faltou várias coisas. Mas o principal, não tinha diálogo, não tinha intimidade, não tinha relacionamento. Onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Desculpe. Deus podia chegar aqui e botar todas umas regras para nós seguir, como Ele fez no Velho Testamento, mas não, Ele quer muito mais. Ele quer um relacionamento. Ele quer intimidade. Ele quer cuidar de você, melhor do que você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer uma oração? Nós queremos, vem para frente, por favor. Aleluia. Ele quer cuidar de vocês. Eu preciso vir para frente, irmão Alfredo. Claro, você pode ficar onde você está, ali na sua cadeira, né? Ia dizer banco, né? Na sua cadeira. Mas quando você vem para frente, você está demonstrando fisicamente, dizendo, não, Deus, eu quero que tu cuida de mim, eu não consigo mais. Deus, eu tenho coisa que eu consigo fazer a comida para meu marido, eu consigo limpar minha casa, mas tem coisa que eu não consigo perdoar, eu não consigo melhorar nessa área. Oh, aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui, o perdão é libertador, tá? Aleluia. Quem perdoa é feliz. É, né? Quem perdoa é feliz. E perdoar é o seguinte, o irmão está aqui, se eu emprestar 50 reais para o irmão, e o irmão não conseguir pagar, e chegar assim, Alfredo, eu não posso te pagar. Aí eu chegar, não, está perdoado 50 reais. Eu posso cobrar 50 reais dele? Não, porque eu perdoei. Então perdão não é esquecer, ele não é louco, mas perdão é não cobrar mais. Não cobrar mais. Entenda, quando Deus usou seu filho para nos perdoar, Ele não vai mais cobrar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Deus quer cuidar de você. Ele quer cuidar melhor do que você mesmo, melhor do que teu pai e tua mãe cuidou. Talvez teu pai e tua mãe não falharam em algum momento, assim como eu talvez falhei com as minhas filhas. Meu pai e minha mãe em algum momento falharam comigo, mas Deus nunca falhou no seu cuidado. Só houve falha quando eu, da minha parte, não quis ficar debaixo do cuidado dele. Às vezes que eu errei, depois que eu entreguei a vida para Jesus, foi porque eu não quis ficar sob o cuidado da vida dele, não quis aceitar o processo, não quis aceitar a mão dele sobre mim, não quis ficar embaixo dos pés dele.
ele, aleluia, não quis a direção de Deus. Aí sim, aí eu errei. Só que Deus sempre estava me esperando com amor. É macanaias, sempre. E ele não me acusava. Ele estava que nem o pai do filho pródigo, olhando todos os dias para ver se o filho pródigo voltava. E o dia que o filho pródigo voltou, gente, ele veio fedendo a porco. Ele veio fedendo a porco. E diz o texto que o pai correu para aquele filho, abraçou e beijou. Ele não quis saber se o filho estava fedido, precisava de um banho. Ele estava feliz porque o filho dele voltou e estava debaixo do cuidado do pai de novo. Aleluia. Oh, aleluia. Aceite o cuidado de Deus, ainda que você não entenda. Ainda que uma situação na tua casa, no teu emprego, onde tu vive, ainda que uma situação não esteja como você quer que esteja, mas aceite o cuidado de Deus na tua vida. Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Espírito Santo, às vezes nós não entendemos o teu agir, não entendemos o teu mover, não entendemos como tu quer trabalhar. Nos perdoa quando nós não entendemos, Espírito Santo, mas venha ao nosso coração nessa noite. Nós estamos aqui com o coração diante de Ti, Senhor, diante do Teu trono, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo a nossa natureza humana que quer ser independente de Ti, Senhor. Não nos deixa ser independente de Ti, Senhor. Espírito Santo, começa a partir de hoje nós a cuidar mais. Nós estamos entregando tudo da nossa vida, todas as áreas da nossa vida para Tu cuidar. Área material, área emocional, área espiritual. Nós queremos ficar na Tua mão, Senhor, para Tu nos dar direção, para Tu cuidar de nós. Queremos ficar ali nos Teus pés para Tu nos proteger, e queremos da Tua palavra para nós termos intimidade contigo, Senhor. Oh, aleluia, nos ajuda, Espírito Santo. Nós não temos noção do que Tu tens conosco, não temos noção do que tens amanhã para conosco, mas nos ajuda, e queremos nesta noite, reconhecemos que precisamos do Teu cuidado, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és Deus. Glória a Deus. Tu és Deus.